Agora, pessoal, quero contar para vocês também que tem aquela reunião marcada com os ministérios, né? Que é a reunião do presidente da República para o balanço de final de ano e também para o governo, claro, cobrar aqueles que não gastaram 100% dos recursos do orçamento, principalmente aqueles que atuam nas áreas sociais. Aí, nessa história, segundo uma reportagem que foi feita hoje pelo Jornal Globo, podem entrar os ministérios da Educação e da Saúde, por exemplo, porque a saúde aplicou 84%, educação veio ali com 79% e o presidente Lula tem as áreas sociais como prioridades para o seu governo. Então, pode vir ali um puxão de orelha. Os ministros, segundo as informações, terão 8 minutos cada um para falar. Então, a gente está falando de 38 ministérios. 4 horas e meia. A reunião pode durar até mais de 5 horas, contando com alguns atrasos, né, Gustavo Segré? E como você entende a estratégia de Lula e aquilo que os seus ministros estão entregando até agora em 2023? A importância não está na quantidade da despesa, senão na eficiência do gasto. Não interessa se gasta muito ou gasta pouco, o importante é que gaste bem. E aí a questão, e vou fazer uma ironia, uma sugestão para a reunião de pauta dos ministérios, que cada ministro grave no WhatsApp o que ele vai falar nesses 8 minutos e que o presidente coloque como as ardilhas, sabe? Aquele em velocidade 1.5, aí ele melhora a competitividade de cada um dos ministros. Até porque alguns ministérios têm muito mais para explicar do que outros, né? Então provavelmente seja difícil. 8 minutos é nada. Talvez tenha que ser pelo tamanho do orçamento. Você que tem um orçamento maior, você tem mais tempo. Você que tem um orçamento menor, você vai falar 1 minuto e meio só. Mas aí, em lugar de falar, vai ficar mal que ele fale muito rápido. Então, manda, fala, coloca no WhatsApp e aperta 1.5 velocidade e aí ele vai conseguir recuperar um pouquinho mais de tempo. Mas é irônico, mas é verdadeiro. 8 minutos para avaliar o resultado de gestão de um ano. Divide a reunião, façam 2, façam 3 se precisar. E aí o objetivo não pode ser nunca tem que gastar o que está no orçamento. Não, porque essas pautas podem ser redistribuídas para tal coisa. Imaginemos por um minuto que um dos ministros, qualquer um, ele não precisou utilizar o orçamento, porque tudo que estava dentro do seu plano de voo, que o governo não tem, ele foi tomado. E ele já fez aquilo que ele tinha se proposto fazer, com um valor orçamentário menor. Deveríamos dar os parabéns para esse ministro. Mas não, aqui não, cara, você precisa gastar tudo, porque se não gastar tudo é um problema. Não, gaste bem, ministro, não importa se utilizou tudo, desde que seja aquilo que estava proposto para utilizar. Por outro lado, em questões como educação e saúde, por exemplo, entra aquela questão, né? A gente está precisando de mais exames, atendimento, o Sistema Único de Saúde precisa de investimentos. Na educação também há uma estrutura necessária, professores precisam ser valorizados, alunos precisam ter acesso a uma educação de qualidade, ou seja, se está sobrando dinheiro nos ministérios e a gente tem 2 pastas que são as principais do país que ainda têm demandas, a cobrança não pode aumentar sobre o governo federal, hein, Luiz Felipe Dávila? Bom, vamos lá, vou pegar uma pasta só, a educação, Sim. Como você já mencionou. Por que não gastou? Não gastou por 2 coisas. Primeiro, porque foi paralisada este ano a discussão sobre o ensino médio. O novo ensino médio começou a ter, então a discussão foi paralisada. Como é que vai ser a grade? Então, assim, é óbvio que não gastou. Se gastasse, ia gastar mal. E segundo, não houve uma revisão do gasto. A gente gasta mal, principalmente, nós gastamos demais com o ensino universitário federal e pouco com o ensino básico. A prioridade do país tem que ser o ensino básico. A gente tem que resolver as questões do ensino básico. Alfabetização plena para as crianças. 48% dos nossos jovens abandonam o ensino médio antes de terminar. Então, essa escola precisa ter cursos técnicos, profissionalizantes, para reter esse jovem na escola. Então, assim, é um ministério que passou discutindo um monte de coisa no ensino médio, não conseguiu chegar ainda a uma conclusão final, e é óbvio que o ministro, que é uma pessoa que foi bom governador da educação no Ceará, o Camilo, é óbvio que ele não vai sair gastando. Gastando para quê? Para jogar dinheiro fora? Então tá certo, ele provavelmente vai justificar o não gasto do seu orçamento por causa dessas discussões importantes. E é preciso ter os planos definidos de como é que vai ser essa nova base curricular do ensino médio para poder gastar
como bem disse o Segredo, de maneira eficiente. Mas uma coisa, eu quero ver a coragem política, é reduzir o gasto, desperdício de dinheiro público com o gasto nas universidades e gastar mais com educação básica. Essa deve ser a prioridade de um país que acabou de ter o exame do PISA, o exame internacional que mensura aí o conhecimento dos jovens aos 15 anos de línguas, matemática e ciência, e o Brasil está lá entre os 20% piores do mundo. A gente não pode tolerar isso. Isso precisa ser um plano nacional, não é do governo, não, um plano nacional para combatermos esta vergonhosa marca do Brasil no PISA. E daí a ênfase na educação básica. Por isso, o Ministério não gastou devidamente. Graças a Deus, o ministro teve juízo de não gastar. Se gastasse, ia gastar mal. Nelsinho, o presidente da República está falando assim, quero as explicações para hoje aqui na minha mesa. E aí, quais ministérios vão entregar algo que seja crível e quais ministérios podem tomar ali uma carcada do presidente da República? Cine, vamos dar um passo atrás. Quando nós estamos em um país da dimensão do Brasil, que nós temos uma reunião ministerial de final de ano para que cada ministro use 8 minutos para explicar por que não gastou mais, é sinal de que as coisas não vão bem e que não irão melhorar. Porque a gente deveria primeiro substituir essa reunião com 8 minutos para cada, com um e-mail cada um manda para o presidente e depois a assessoria vê um por um. Mais do que isso, faça reuniões individuais com cada pasta ou com cada bloco de ministérios. Por exemplo, junta o Ministério da Agricultura e Pesca com o Ministério do Desenvolvimento Agrário para falar ali, ou alguns outros correlatos, para falar sobre o assunto, estipula a meta e depois de um prazo estipulado vai lá ver se as metas foram ou não atingidas. Mas neste governo nós tivemos mais viagens internacionais, mais encontros com companheiros vizinhos do que propriamente reuniões de Estado do presidente da República com ministérios importantes. A exemplo do Ministério da Saúde, a exemplo do Ministério da Educação. Então, assim, se não gastou como o governo de fato queria, talvez a culpa esteja no próprio governo. A reportagem traz também, Gustavo Segre, que o presidente Lula vai cobrar os ministros sobre viagens internacionais, porque muitos viajaram mais para fora do que dentro do país. É piada. Só pode ser piada. Peraí. O presidente que passou mais de 60 dias sobre 11 meses, ou seja, 2 meses sobre 11, viajando, vai reclamar do ministro que viajava? Seria legal dar o exemplo primeiro, presidente. E aí você depois reclama, cobra de quem viajar. Mas que é um governo viajante, eu deveria fazer um site de viagens, aqueles lugares que vão ministros e o presidente diz, recomendo esse restaurante, recomendo aquele hotel. Não, hotel não, porque eles vão a hotéis muito caros, é melhor não. Ô Luiz Felipe Dávila, a presidência viajou demais ou houve a necessidade nesse primeiro ano de mandato para retomar os contatos e também relações com outros países? Bom, foi muito ruim o balanço das relações exteriores do Brasil, né? O Brasil que poderia ter brilhado na COP, tendo planos concretos, efetivos, recebe o prêmio fóssil, né? E depois o Brasil não conseguiu ter nenhuma relevância em nenhum outro assunto, porque não cabe mesmo ao Brasil. Então, eu concordo com o Nelson Kobayashi que o Brasil devia, o presidente da República deveria ter gasto mais tempo nas questões internas do Brasil para colocar nos eixos a questão da saúde, da educação, da segurança pública que hoje atormenta a vida dos brasileiros. Essas seriam as prioridades para realmente dar um bom sinal. E uma outra prioridade é essa que não conseguiu, mas vale a pena mencionar aí, pelo menos o louvor do esforço do ministro da Fazenda, que foi a história de combater o déficit. Mas esses são os assuntos que o presidente da República deveria se dedicar para melhorar o ambiente de negócio, trazer mais segurança jurídica e fazer com que isso atraísse mais investimento privado, porque é o investimento privado que vai fazer essa roda da economia voltar a girar, gerar emprego no Brasil, que é algo tão importante para esse ganho de produtividade e competitividade que o Brasil precisa para fazer com que possamos crescer de maneira sustentável. Chega de voo de galinha.
como acontece esse ano. Mais um voo de galinha na nossa história vai ser. Cresce esse ano 3, o próximo ano já deve ser 1,5. É isso que a gente vai fazer. Vai de voo de galinha em voo de galinha, não tem crescimento econômico sustentável e isso é muito ruim. Por isso, ao meu ver, a prioridade deveria ser os assuntos domésticos, principalmente para melhorar a segurança jurídica e ambiente de negócio. Ô Cuba, vou aproveitar que o Luiz Felipe Dávila tocou no Ministério da Fazenda. Você acha que o ministro Haddad é aquele que vai receber a estrelinha do grupo? Sim. Evandro, esse encontro não é com os ministros de primeiro escalão. O Haddad, o Mauro Vieira, o ministro-chefe da Casa Civil, esses aí estão mais próximos. Eles não estão nesse hall de ministros mortais como todos os outros. Então, essa reunião é muito mais para todos os demais ministros do que propriamente para o próprio ministro Fernando Haddad, que esse é chegado, é aliado para o presidente, é pupilo e certamente não vai ser cobrado, principalmente publicamente. Agora eu fico com uma dúvida, né, que a gente está vendo aqui no GC, que o presidente vai avaliar a produtividade dos ministros. Eu queria saber, será que se o presidente não enxergar a produtividade, ele tem coragem de demitir algum ministro improdutivo? Quando, na verdade, os cargos são dos companheiros aliados dos partidos e tantos outros? Enfim, é café com leite essa avaliação. Agora, como tem notícia de reforma ministerial no ano que vem, o pessoal fica tremendo um pouquinho, né, se der algum motivo para que isso de fato aconteça.